A paz do Senhor, minhas queridas e meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, juntamente dos seus queridos, juntamente dos seus familiares. Estamos ainda falando sobre liderança cristã e hoje eu gostaria de compartilhar um texto que está em Êxodo, no capítulo 18, que vai falar da visita de Jetro a Moisés, né? Então, o sogro visitando o genro. E nós vamos meditar um pouquinho neste texto, amém? Eu vou ler a versão VT, versão transformadora, tá bom? Então acompanhem aí. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher e seus 2 filhos, de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois, quando o menino nasceu, Moisés disse: Sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse: O Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés dizendo: Eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel e ao libertar o povo das mãos dos egípcios. Louvado seja o Senhor, disse Jetro. Ele os libertou da mão dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e, na presença de Deus, participaram com ele da refeição. O sábio conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé, desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: O que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu: O povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora, ouça-me e escute meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiam o suborno. Nomeie-os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo. E só lhe trarão os casos mais difíceis.
Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão seu trabalho. Se você seguir esse conselho, e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões e todo este povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Escolheu homens capazes dentre todo o povo de Israel e nomeou líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo. Traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés se despediu de seu sogro, que voltou para a sua terra. Amém? Então, capítulo 18 do livro de Êxodo, que aqui nesta versão está dividido em dois tópicos, né? Jetro visita Moisés e o sábio conselho de Jetro. Nessa primeira parte, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Então, esse texto começa dizendo que o Jetro era sacerdote em Midian, era um homem que tinha lá a sua religiosidade, ele era um sacerdote, servia a um outro Deus, a outros deuses que não o nosso Deus, e ele fica sabendo, não, a Bíblia não fala como, mas ele fica sabendo de tudo que Deus havia feito por intermédio de Moisés, né? Tinha feito por Moisés e pelo povo, e de como Deus havia tirado eles do Egito. O versículo seguinte vai dizer que Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher e seus 2 filhos, de volta para a casa de Jetro. Quando Moisés sai de Midian, a gente vê isso, acho que em Êxodo, no capítulo 4, a gente percebe que Moisés sai de Midian com a sua família. E depois a gente vai perceber, aqui no texto está dizendo, né, que Moisés, ele havia despedido Zípora e os filhos. Ele tinha mandado os 2 de volta para casa. Ou seja, despedir uma mulher naquele contexto, mandar ela de volta para casa, era uma separação, era relativo, era como se a gente estivesse falando do divórcio. Moisés manda Zípora e os filhos para casa, né? E a Bíblia vai dizer que então que Jetro, ele aproveitando dessa notícia, né? Então ele recebe notícias do genro de Moisés, dos pais de Eliezer, do pai de Eliezer e Gerson, dos netos dele. Ele sabe onde ele está, sabe que ele está no deserto. Ele pega a família de Moisés, pega Zípora, sua filha e os netos e vai ao encontro de Moisés. Ele manda um recado, manda chegar na frente, né, dizendo, olha, manda dizer que eu tô chegando. Então, a gente já começa percebendo que havia uma situação ali familiar, né, no primeiro momento. E Jetro, eu acredito que divinamente inspirado por Deus, pega a família de Moisés e fala, não, eu vou aproveitar essa ocasião de vitória e vou trabalhar essa questão da reconciliação familiar, né? Moisés, por algum motivo, havia mandado Zípora embora, mas quando a notícia de que Jetro estava por ali, né, que ele foi visitá-lo e que estava com a mulher e os filhos, quando a notícia chega, né, para ele, né, Moisés, que estava acampado lá perto do Monte de Deus, ele se levanta e ele sai ao encontro do sogro, né? Ele não se escondeu e não rejeitou receber o sogro, né? Sabia que ele estava vindo vê-lo junto com a esposa e os filhos. E a Bíblia vai dizer que Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou. Depois perguntaram um ao outro se estavam tudo bem com eles, né? E entraram na tenda.
Então, apesar de haver uma situação de aparente conflito, né, Deus preparou aquela situação para que aquele conflito fosse resolvido, para que fosse um tempo de reconciliação para o que viria logo depois, né? Então, Jetro viu Moisés, estava disposto a se reconciliar, mesmo sendo sacerdote em Midian, ouviu atentamente, que o texto vai dizer que eles se alegraram imensamente, que Jetro se alegrou imensamente, né? No versículo 9 vai dizer, Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel a libertar o povo das mãos dos egípcios. Jetro não ficou preso no passado, pensando, esse cara mandou minha filha de volta para casa com os meus netos e eu tive que acolher. Não, ele ouviu atentamente, né? Ele teve uma atitude de humildade, uma atitude, né, de perdão, de reconciliação, de conversão, porque a Bíblia vai dizer aqui que Jetro, ele ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus, e que Arão e os líderes de Israel vieram e participaram com ele da refeição. Então ele estava disposto, um coração aberto, um coração ensinável, né, ao agir de Deus, ao trabalhar de Deus. Então, nesse primeiro momento, eu percebo aqui que sucesso nenhum das nossas vidas compensa o fracasso da família. Atitude nenhuma nossa de orgulho, de presunção, de falta de perdão compensa o fracasso da família, né? Eu percebo que nessa atitude de Jetro, Deus trabalhou na restauração, na reconciliação, né? Na família de Moisés, na vida de Moisés, de Zípora, Gerson e Eliezer. Então, eu percebo aqui um relato de restauração, de reconciliação, de conversão e de formação, né? Do caráter de algumas pessoas. Perdoem porque ao vivo é assim, minha cachorrinha resolveu latir. E aí, depois desse primeiro momento, né, do encontro, né, imagina uma visita, você está recebendo uma pessoa, e aí você ouve tudo que a pessoa tem para dizer, você ouve as novidades, aquele momento gostoso de se abraçar, de se beijar, e aí passa o dia 2, o dia 3, e aí a Bíblia vai dizer que no dia seguinte, Moisés, ele sentou-se para trabalhar, ele foi lá resolver os conflitos, os problemas que existiam entre os israelitas, né? Moisés era o grande líder, ele ensinava para o povo as questões da lei, mas ele não ensinava de uma maneira assim de compartilhar mesmo, olha, senta aí que a gente vai ensinar a lei, não, isso era ensinado de modo prático, quando aparecia um conflito, aí ele passava para as pessoas a vontade de Deus em relação àquele assunto. E Jetro, percebendo que Moisés ficava trabalhando o dia todo e que as pessoas passavam o dia todo também de pé, passavam o dia inteiro trabalhando, Moisés aconselha Jetro, né? Moisés, ele vai falar com Jetro sobre aquele trabalho. E nesse contexto, é muito interessante a gente perceber que Moisés, apesar dele ser o grande líder, né, daquela nação, ele escuta atentamente, né, o que o sogro tem a dizer. Primeiro o sogro pergunta, o que você está fazendo, né? Por que você obriga eles a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Isso é muito cansativo para você e para eles. Moisés vai dizer que ele ensina, que ele na verdade, ele informa as decisões de Deus, né, em relação a algumas questões. Então, ele informa para o povo os decretos de Deus e transmite suas instruções. Ele informa, ele falava, mas não tinha aquela vida de constante ensino. Jetro, percebendo isso, Jetro falou, não, isso não é muito bom. Esse trabalho está pesado demais para uma pessoa só e eu vou te aconselhar e que Deus esteja com você. Então eu percebo aqui que Jetro foi divinamente inspirado a dar essa orientação para Moisés, né? Não é uma orientação que partiu assim de Jetro. Eu acredito muito que foi uma
uma orientação inspirada pelo próprio Espírito de Deus, que ele fala: ouça-me, agora ouça-me e escute meu conselho, e Deus esteja com você. E Moisés ouve a orientação, né? Ele continua, Jétro vai falar, continua sendo representante, você vai ser o grande líder, você continua na liderança, mas você precisa de pessoas que te ajudem. E é aqui que eu queria falar com você. Nós precisamos de pessoas, né? Nós sempre vamos precisar de pessoas a nos ajudar. Nenhuma liderança compensa, em primeiro lugar, o fracasso da nossa família. Então, a gente precisa restaurar os nossos relacionamentos familiares, precisamos do apoio do nosso marido, do nosso filho, dos nossos entes queridos, daquelas pessoas que estão conosco na caminhada, para que a nossa liderança cristã seja bem sucedida. Porque nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Aliás, muitos líderes têm fracassado aí porque deixam a família em segundo plano, deixam os filhos em segundo plano. Eu particularmente já falhei em muitos momentos com meu filho e nós precisamos perceber quando é que nós estamos, né, deixando a desejar. Mas a palavra vai dizer assim no versículo 20: ensine a eles os decretos e as instruções de Deus, mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. Então, escolha, e vai falar, escolha entre o povo, né, representantes de 10, de 50, de 100, ou seja, a divisão do trabalho, o compartilhar. Divisão é uma palavra meio complicada, porque parece que você vai fragmentar o trabalho. Não, você vai compartilhar, as pessoas vão trabalhar junto com você e vão se envolver com você, ensinar os decretos, ensinar a lei, né? Não existia Bíblia naquele tempo, somente as tábuas da lei. Então Moisés deveria ensinar como hoje os pastores fazem. Ele deveria ensinar a Bíblia, ensinar a lei naquela época, de modo que os membros, que as pessoas, que o povo não seja tão dependente. Nós precisamos fazer isso, nós não podemos deixar as pessoas dependentes de nós. Tem muita gente que é muito egoísta, não compartilha textos, não compartilha livros, não compartilha conhecimento, cursos, slides, porque ela acha que só ela tem que saber, porque as pessoas têm que depender dela, porque ela tem que ser estrela. As pessoas têm que olhar para ela, nossa, uau, como ela sabe. E isso não é de Deus. A Bíblia fala muito de ensinar, ensine, 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 instrua, porque o nosso Deus ensina, o nosso Deus instrui. Então nós devemos fazer o mesmo. E fala do treinamento de líderes, né? Que eles devem estar na nossa jornada, para que nós possamos compartilhar não só o conhecimento, mas as responsabilidades. Então Moisés aceitou o conselho do sogro, que eu e você possamos fazer o mesmo, aceitar os conselhos de pessoas mais experientes e compartilhar o conhecimento e ensinar pessoas, outros líderes, outras pessoas a serem mais parecidas com Deus, a vivermos a vontade de Deus, conhecermos a sua palavra e assim conhecermos mais e mais do nosso Deus. Que o Senhor Deus fale mais aí no teu coração, que você leia o texto, medite no texto e que você seja um desses homens aí que está sendo levantado por Deus para cuidar de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, quantos o Senhor colocar nas suas mãos. Amém? Que Deus abençoe a sua liderança poderosamente em Cristo Jesus. E antes de mais nada, abençoe a sua família, que a sua liderança principal está no seu lar. O sucesso do seu lar vai resplandecer e vai aparecer em todos os outros campos da sua vida, inclusive na sua liderança cristã. Amém? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Desculpe o latido do meu au-au, eu não farei outro vídeo, vou deixar esse mesmo, pedindo perdão pelo barulho, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe. Fiquem com Deus.